principal que eu reconheço na Ana é exatamente o que está no título do livro, é a serenidade. A Ana é uma pessoa extremamente tranquila, extremamente calma. Eu nunca a vi irritada, nem exaltada com nada, e muitas vezes ela me disse: tem calma, tem calma. É exatamente isso que ela nos transmite. E quando eu vi o título do livro, eu disse: não podia ser um título mais adequado à pessoa que nós aqui temos. A Ana Tapadas, nós sabemos que ao longo destes anos ela sempre foi escrevendo, nós sabemos isso, em blogs, foi publicando os seus poemas no Facebook, mas sempre de uma forma muito discreta. Felizmente agora existe uma Madalena que faz estas coisas e que pressiona quase como uma avó, responsabiliza uma avó a partilhar connosco e a dar a conhecer a sua escrita poética. Portanto, agradecer à Ana o facto dela querer estar aqui, querer apresentar o livro aqui no na nossa Feira do Livro, e mais uma vez agradecer a todos a vossa presença e ao José Luís Peixoto também. Muito obrigada. Ora, boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui a partilhar este momento convosco. Eu acho que dentro do que tem sido a minha vida e dentro do que tem sido os meus caminhos na escrita e na publicação, este é um dia que fica assinalado pelo significado pessoal tão grande que encerra. Não vou fazer contas, mas há alguns anos, há algumas décadas, a professora Ana Tapadas foi minha professora de português, de literatura portuguesa, no 12º ano, e na verdade não espero que seja evidente para toda a gente que, quando me perguntam quais foram os professores que o levaram à escrita, o nome e o rosto da professora Ana Tapadas é logo o primeiro. É o primeiro porque consigo, se calhar sem microfone, não? É o primeiro que surge porque efetivamente a poesia, esse mistério da palavra, da literatura, foi descoberto justamente através dessas aulas e dessa influência. Aliás, há um momento específico que eu recordo sempre com um certo, mesmo depois deste tempo todo, ainda com um certo pudor. Foi uma ocasião em que eu já escrevia poemas, mas de uma forma muito discreta, só a minha irmã é que tinha mais conhecimento disso, muito em segredo, e houve uma vez que eu me apercebi de que havia um espaço no Jornal de Letras que recebia textos que os jovens quisessem enviar para lá, e eles fariam uma seleção e publicariam alguns. E eu fiquei muito entusiasmado, enviei um envelope de poemas para esse concurso, e publicaram um poema, e foi a primeira vez que eu publiquei um poema. Mas claro, isso para mim foi uma alegria enorme, isso trouxe-me, fiquei absolutamente exultante, mas ainda naquele segredo. As pessoas, os meus colegas, etc., não partilhavam isso com nenhum deles. Eis não quando um dia a professora Ana Tapadas entra com o jornal na sala de aula. Eu olhei para o jornal, pensei, bem, ali dentro vai o meu poema, mas pronto. Só quando ela abriu o jornal e leu o poema perante toda a gente é que eu, claro, fiquei, não é? Se houvesse um buraco tinha-me enfiado, mas ao mesmo tempo também aconteceu uma coisa fundamental, foi, nesse momento eu percebi que eu tinha que dar
o rosto por aquilo que eu escrevia, que eu tinha, que era importante eu responsabilizar-me por aquilo que eu escrevia, e era importante que fosse uma afirmação e que eu tivesse pronto para responder por essa afirmação. E de certa forma hoje também é isso que estamos a fazer aqui. Hoje invertemos os papéis verdadeiramente, e por isso aqui, como resposta a essa leitura que aconteceu nessa sala de aula, eu queria vos ler o primeiro poema deste livro, Sul Sereno, que se chama justamente Sul Sereno. E foi isto que aconteceu na sala de aula nessa altura, e hoje vai acontecer aqui ao contrário. Esse poema diz o seguinte: do eixo deste chão rasgado brotará um dia novo. Será então um sonho o olhar promíscuo em direção ao caos. Será embrião e vida e fogo. Tudo recomeçará, sem divisões, sem mar. Ficará boiando no azul a gestação secreta do novo ser total. Eu vou-vos falar um pouco deste livro, mas queria-vos dizer desde já que eu não vou dizer tudo o que há para dizer sobre o livro, naturalmente. Com poesia é sempre assim, e ainda bem, porque a poesia também é muitas vezes uma provocação para que se veja nela aquilo que muitas vezes só aquela pessoa é capaz de ver. E eu acho que está certo assim. Por isso este livro, e a poesia em geral, se multiplica perante todos os olhares. E por isso também, naturalmente, estar aqui e estarmos neste momento a apresentar o livro é um convite para que justamente façam a vossa leitura, porque seguramente que essa leitura vai engrandecer estas páginas e estes versos. Mas queria deixar aqui algumas ideias que foram algumas ideias que me nasceram da leitura deste livro. Logo no título que eu já referi, Sul Sereno, há esta referência espacial, não é? Esta referência geográfica. O Sul e o espaço é algo que é muito importante aqui neste livro, que em muitos momentos se mostra. Ainda assim, há também aqui uma construção de um tempo, que também muitas vezes apresenta múltiplas referências. Os meses, abril, janeiro, agosto, as estações, outono, inverno, verão, e como sabem, na literatura, seja em que género for, existindo espaço e tempo, existe a sugestão de um mundo. E de certa forma eu acho que é isso que acontece aqui neste livro, que é um livro em que este espaço e este tempo é constituído por símbolos, palavras que mais do que o seu significado imediato, apelam sempre para o seu significado profundo, para o seu significado mais elementar, digamos assim. E nessa medida, as palavras que aqui estão, elas apresentam-se como imagens que de certa forma são, cada uma delas, uma metáfora. São símbolos que estão ali à espera que nós, como eu dizia, em relação à leitura de cada um, que cada um de nós preencha com as suas referências, com as suas leituras. E sente-se o cuidado na escolha de cada palavra e na organização das palavras. Estamos a falar de poemas em que os versos são muito fluidos, em que as frases decorrem sem atropelos, em que são todas muito claras, mas sente-se que a escolha é tão criteriosa e tão cuidadosa de cada palavra que eu até compararia quase com um cuidado alquímico, quase como se essa sequência de palavras garantisse um resultado, quase como um feitiço, quase como se procurasse colocar as palavras numa determinada ordem que é ao mesmo tempo natural, porque não tem esses
não tem esses ruídos, não tem esses atritos, mas ao mesmo tempo é surpreendente e nova, quase como se procurasse encontrar atingir um efeito, digamos assim, como se aquelas palavras fossem criar alguma coisa, assim como eu referi essa ideia da alquimia, não é? Em que se transformava chumbo em ouro, não é? Em que se transformavam metais pobres em metais valiosos. E uma coisa que também aqui para mim é muito visível nestes poemas é que não há medo das grandes palavras, aqueles grandes conceitos existenciais, aquelas grandes reflexões. Estou a falar, por exemplo, de palavras como vida, que são palavras que existem aqui com muita frequência, verdade, ou uma palavra que é uma das palavras mais difíceis de utilizar, por ser tão utilizada, ironicamente, que é a palavra amor, que existe aqui abundantemente, não só como substantivo, mas também o verbo amar, também frequente. E por isso esta é uma poesia que oscila entre o universal, com uma dimensão em que se fazem considerações sobre a humanidade, em que existem aforismos, ou seja, ideias que de certa forma são válidas, quase como lições de vida, pequenas afirmações de sabedoria que são válidas de certa forma para toda a gente, não é? Mas também há, como me referi àquelas grandes palavras, há esses ideais, os grandes ideais, as aspirações a esses ideais, nomeadamente a liberdade. Também se fala muito aqui neste livro de voar, fala-se muito de olhar para o mundo com essa visão da liberdade. Mas também, para além deste universal, também há o íntimo, também há uma dimensão da intimidade nestes poemas. Nesse íntimo, a meu ver, existe sobretudo esta relação entre um eu e um tu, que muitas vezes está aqui presente, sendo que esse tu tanto pode ser também um ideal, muitas vezes assim um par romântico, de certa forma, mas muitas vezes o tu é a própria pessoa que está a ler. E então, quando isso acontece, nós somos, de certa forma, puxados para dentro do mundo destas palavras. Nós somos interpelados, não é? Somos também apontados, digamos, pelas palavras. Além disso, existe o eu, como eu dizia, e o eu é esta voz que vamos encontrar aqui, que algumas pessoas podem identificar com a autora, mas eu acho que tem, sobretudo, uma dimensão própria, não é? Porque o narrador e o autor são duas entidades diferenciadas, como a própria professora me ensinou em tempos. Nós, como autores, temos as dimensões pessoais, não é? Da vida, não é? Todas as nossas forças e fragilidades, não é? Mas como narrador, é uma voz. E essa voz, vocês, se lerem o livro, vão se tornar também íntimos dela, vão reconhecê-la ao fim de algumas páginas, de alguns poemas, e eu sinto que é uma voz narrativa em alguns momentos, que conta algumas histórias, que nos coloca em certas, ou que nos fala de certas situações, mas também lírica, também da poesia, também de uma busca do belo. E aí eu encontrava alguns ecos da tradição da contemporaneidade portuguesa, e refiro, por exemplo, alguns nomes como Sofia de Melbrenner Anderson, Eugênio de Andrade ou Fiammace Paz Brandão, que são grandes nomes da nossa tradição
e que são autores que de um outro momento parece que ecoam nestas palavras. E como acontece especialmente com a Sophia Melbreiner Anderson, existem também referências helénicas, ou seja, referências da mitologia grega, mas existem também referências de outras mitologias, nomeadamente da egípcia, ou diria que sobretudo existem referências desta terra aqui, não só na sua mitologia, que acaba até por ser nomeada no que diz respeito ao seu passado, com por exemplo, referências à Lusitânia, mas até a um período que é anterior às fronteiras e às toponímias. Um período que é anterior... A Lusitânia era anterior à nacionalidade, não é? Mas há ainda mais antes disso. E nesse aspecto, este é um livro onde vão encontrar o céu, as paisagens, a natureza, e esse, em certa medida, parece-me que é aqui o centro do que estamos aqui a falar neste livro, que é um universal absoluto e que é uma poesia que tenta acertar lá naquele centro do alvo, que é a natureza humana, que é as grandes questões que todos nós nos colocamos. Sinto que é uma poesia que não exclui o leitor. Se estiverem disponíveis para entrar nesta aventura de ler e se tiverem essa generosidade também de colocar alguma coisa vossa nestas palavras, acredito que vão estabelecer uma relação forte também com elas, e sinto que para quem já tem uma relação próxima com a professora Ana Tapadas, aqui também tem uma oportunidade de aprofundar essa relação, porque aquilo que estamos aqui em presença é num livro extremamente humano, e eu acho que a literatura, a poesia, os encontros, isto que andamos aqui a fazer é dessa natureza. E por isso resta-me dizer que espero que tenham verdadeiramente a oportunidade de passar por estas páginas. Agradeço muito este momento, como disse, é um momento muito especial e marcante para mim. Fico muito feliz de que tenha dado este passo em direção a colocar estes textos em papel, porque efetivamente o papel, o livro, ainda é um formato que de certa forma resiste ao tempo e que tem essa continuidade para lá de nós, que também é tão bonita, e muitos parabéns. Bom, eu, antes de tudo, quero agradecer a presença de toda a gente, o espaço que a autarquia aqui me facultou, esta exposição que se sabe me é alheia à minha natureza. Eu preciso de um certo recato para organizar a minha mente. Há quem diga que sou felina às minhas amigas, porque na verdade, ao contrário do que dizia aqui uma ex-vereadora da cultura e minha comadre, eu não me enerva, não sou reservada, a Sérgio conhece-me melhor nesse aspecto, e não é isso. Na verdade, foi preciso chegar a esta idade para, enfim, umas pessoas que eu tenho lá em casa, a começar no meu marido e a acabar no meu filho, me tenham forçado, ou mesmo quase encostado à parede, para eu expor uma coisa que, na verdade, brincar com as palavras
eu brinco desde sempre, desde que aprendi a escrever, portanto há milhares destas coisas lá em casa e não posso negar isso. Também tinha uma pessoa que prefaciou aqui o livro, até me custa chamar de livro, que é a minha amiga de há muito tempo, porque eu precisei de Salvador da Bahia e de elementos que lá havia para fazer uns estudos lá para a Universidade Nova, e ela forçou-me também toda a vida, mas eu ia resistir. Não é da minha natureza querer dar nas vistas, nunca foi. Dentro da sala de aula, eu sei que muitos foram meus alunos e sabem que o meu lema era inquietar o mais possível, e ainda bem que inquietei, não é? As provas estão ao meu lado e são vivas na comunidade também, mas aqui ao meu lado eu tenho, e até me custa que ele esteja ao meu lado neste momento. Como eu próprio já lhe disse, que não resisti a escrever isso, que eu bem sei o que é a vida dele no mundo, mas nem mereço, não é? Porque é um escritor consagrado, porque é um escritor do mundo e é um embaixador da língua portuguesa já por essas universidades do mundo, e portanto eu tenho de lhe agradecer imenso esta generosidade que sempre teve, do menino das galpeias, do olhar límpido, que eu conheci muito novinho, apesar de ser o 12º ano. Era um menino entre mulheres, era um menino tão, ainda tem este olhar, não é? Sempre tão, eu agradava muito incomodá-lo, sentadinho ali, porque havia nele, eu nem falo da parte escolar, porque essa era a parte escolar. Ele até deveria gostar mais de inglês e de alemão, que era o rumo que tinha escolhido naquele momento, mas havia ali um brilho, uma luz, que eu tinha que incomodar. E ainda bem que incomodei, e obrigada por tanta generosidade, e oxalá continue este rumo por muitos anos, até me escrever aquelas palavras sábias que a minha neta há de ler, que eu já cá não estarei. Depois, eu devo dizer ainda 2 ou 3 coisas. Portanto, esta é a minha terra, não é? A terra que eu escolhi para viver num tempo em que eu poderia ter escolhido uma outra qualquer, não é? Porque com a profissão que tenho, ou que tive e terei sempre, naquela altura poderia ter escolhido outro rumo, outro voo. Até me diziam muitas vezes: oh filha, ninguém é santo na sua terra, vai-te embora, quando acabei o curso. Mas não, eu amo profundamente esta terra. O Alentejo, eu costumo dizer que a minha alma é alentejana, a minha cabeça é grega e fez a boa análise, é o meu fascínio pela Grécia, pela cultura grega. Eu chego lá e estou em casa, gostava de viver lá. E a minha alma, se isso existe, muitos se, talvez venha alguns desse sangrento Médio Oriente, mas na verdade é isso. Talvez esteja do mundo, mas com raízes aqui nesta terra. Acho que fez a leitura perfeita, nem esperaria outra coisa, mas essa é a sua arte, porque essa pessoa não frequenta as aulas, não foi a professora que existiu, não é? Essa é todos os dias que passa aí. Eu não gostava de mostrar, desculpem, agora já mostrei, não é? O íntimo, porque esse íntimo não é lírico, na verdade, não é? E o Zé Luís, mais uma vez, senhor das letras, manipulador de palavras, com narrativas a nascerem na mente todos os dias e em cada olhar. Eu nunca teria a capacidade de contar uma história com personagens, era mais a que analisava essas histórias, não é? O que aqui está não são, na verdade, experiências de vida, são, não sei explicar, são aqueles momentos em que a Ana Maria, cansada da vida, do trabalho e de toda a correria, tinha aquele flash, desde menina para aí, sei lá, não faço ideia, muito solitária, para aí aos 9 anos, quando já controlava bem a escrita. Acho que tem lá ainda um papel dos 9 anos.
É assim, eu agradeço a todos, agradeço em particular aos que estão presentes, à Câmara, na presença do Sr. Presidente Nuno Escravacar, da minha querida Vereadora da Cultura, de todos os que estão. Agradeço ao meu marido, ao meu filho, aos meus familiares que vieram todos e não tenho palavras para agradecer a quem se sente ao meu lado direito. Não tenho mesmo. Muito obrigada. Se me permitem, gostava ainda de ler mais um poema, só porque acho que, mais do que falarmos pela poesia, também é importante deixarmos que seja a própria poesia a mostrar-se. E este é um poema muito especial, que acho que vem muito a propósito. Chama-se Escritos no Vento e diz: falam ainda os poetas e trazem rumores escritos no vento. A vida, tão frágil, subtil, vai fluindo na fuga dos momentos. Gritam ainda profetas o tom inefável das flores inscrito no pensamento. A vida, tão ágil, volúvel, caindo no abismo dos tempos. Obrigado. Eu sei que já houve alguns autógrafos, mas penso que continuará disponível para autografar alguns exemplares deste livro, ou não? Não sei se ainda alguém tem alguns aí. Temos aqui a autora e acho que podemos passar a esse... Sim. Podemos passar a esse encontro.